Irmãos, boa noite. Boa noite para quem também está nos acompanhando na transmissão. Convido os irmãos a abrirem o livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Nós vamos falar a respeito de não sermos mais como aqueles que não têm esperança. E Abacuque, eu vejo que foi um profeta que nesse livro nos foi passado a vida de um homem que se revoltou com tudo que estava acontecendo ao seu redor, que não entendeu muitas coisas que Deus fez naquele momento, inclusive fazendo ele e a própria nação dele sofrer, passar por problemas, dificuldades, tristezas. Então nós vemos um homem que estava sendo quebrantado no início e já no final do livro, lá no versículo 17 e 18, nós vemos um homem que, apesar das dores, foi capaz de dizer, podemos ler, irmãos? Capítulo 3, versículo 17 e 18, que diz uma oração, de Abacuque, na qual ele clamava e afirmava a Deus que porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Vamos fazer mais uma oração? Senhor nosso Deus, que o Senhor possa, ó Pai, nos guiar neste momento a falar de Ti, não olhando, Senhor, para as nossas dificuldades, assim como teve o profeta Abacuque, Senhor, que o Senhor possa atuar em nossas vidas, em nosso coração, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, e nos dar, Senhor, a alegria de Te servir. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós Te rogamos por tudo isso. Amém. Para nós podermos relembrar o que aconteceu, meio que por cima, nós vemos que primeiro, se você for olhar lá no capítulo 1 de Abacuque, nós vamos ficar sabendo que o reino de Judá seria conquistado pelos caldeus, pelos babilônicos, que eram os inimigos. Então nós vemos uma nação que estava se rebelando contra Deus, e Deus vem e mostra a Abacuque, profeta, que a própria nação dele iria ser destruída, mas pelo inimigo. Então, Abacuque vendo isso, ele se aflige muito, e então ele passa a questionar, e pergunta ao Senhor por que ele permite que uma nação iníqua destruísse Judá. Por que isso? Por que Deus, sendo bom, permite que a nação dele, a nação de Judá, o povo escolhido, fosse destruído pelo inimigo? E diante desses fatos, que deixa Abacuque perplexo, triste, angustiado, ele passa a clamar lá no versículo 2 do capítulo 1, e ele pergunta e clama ao Senhor: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que Tu ouças? É um momento de angústia, Até quando, Senhor, que eu vou clamar socorro, eu vou pedir ajuda, sem que o Senhor me ouça? Até quando eu vou gritar a Ti violência, diante de todo aquele cenário, sem que tragas a salvação, sem que liberte o povo, sem que preserve a vida daquelas pessoas? Então nós vemos que era um momento de muita aflição, muita dor, e que isso estava impregnado no coração de Abacuque, que ele clamou ao Senhor de uma forma angustiada, desesperada. Momento em que ele acreditou que o Senhor não ouvia esse clamor, Por isso que ele diz: até quando eu vou clamar por socorro e o Senhor não me ouve?
Então, nós vemos, se os irmãos forem ver, no capítulo 1, no versículo 12 ao 17, há esse clamor, há esses questionamentos, por tudo quanto estava acontecendo. Já no capítulo 2, depois se os irmãos forem ler, nós vemos que o Senhor lembra a Abacuque, após esses questionamentos do profeta, o Senhor vem e mostra para Abacuque os seus planos e diz para ele: olha, os meus planos para essa nação não está terminado, não está cumprido. Eles vão passar por isso. E que os planos de Deus, após essa destruição, seria cumprido posteriormente. Então nós vemos que a justiça de Deus, por fim, virá àqueles que destruíram a nação de Judá. Apesar de o povo ser destruído pelos iníquos, pelo inimigo, o Senhor mostra a Abacuque que lá na frente eles iriam pagar por isso também. E então o Senhor procura mostrar para Abacuque o motivo daquele tão grande mal que estava caindo sobre Israel e sobre Judá. Então ele apresenta de maneira detalhada que a dor era fruto do pecado daquela nação e da inconsequência do povo. Tudo aquilo que eles estavam passando era como consequência daquilo que eles haviam feito, da rebeldia deles. Então nós vemos, se os irmãos forem detalhar, quem tiver uma caneta e quiser anotar, do capítulo 2, do versículo 1 ao 3, nós temos Deus dando uma resposta ao profeta Abacuque. Do capítulo 2, do versículo 4 ao 9, nós vemos Deus mostrando para ele as consequências de lucros injustos, a consequência daquilo que eles ganhavam pela injustiça que praticavam. E do versículo 10 ao versículo 14, momento em que Deus se mostra àquela nação, ele se mostra à terra, momento em que o povo passa a conhecer quem é o Senhor. E no versículo 15 ao versículo 20, nós vemos Deus mostrando o engano da idolatria que acontecia naquela nação. No capítulo 3, nós vemos que Abacuque, então, diante de tudo isso que foi mostrado, ele passa a oferecer a Deus uma oração. Ele faz uma oração a Deus. Ele, através de um salmo poético de louvor a Deus e a sua majestade, por ter a mente iluminada por Deus quanto aos seus propósitos. Então, nós vemos Abacuque num momento de tristeza, demonstrando alegria, demonstrando gozo pelo Senhor ter dado a ele essa oportunidade de poder entender o que estava acontecendo e de poder passar isso para a nação, mesmo o povo não ouvindo, mesmo o povo não entendendo. Nós vemos que Abacuque teve a mente iluminada por Deus. Então, ele passa a oferecer essa oração, a oferecer esse salmo poético de louvor a Deus. Então, nós vemos que por mais que todo o cenário era de tristeza, de dor, de aflição, Abacuque declara a Deus que eu me alegrarei no Senhor. Não é bonito isso, irmãos? Mesmo diante dessa tristeza, ele vem e diz a Deus: Senhor, eu me alegrarei em Ti. Eu vou exultar no Deus da minha salvação. Um homem que lá no início, como nós falamos, ele questionou a Deus até quando ele iria gritar socorro sem que ele escutasse, até quando ele ia gritar violência sem que houvesse salvação. Então nós vemos aqui já um homem transformado, com a mente iluminada, um homem que passa a entender os propósitos de Deus e então a declarar que se alegra no Senhor, que tem um gozo no Senhor, né? Que exulta no Deus da salvação. Irmãos, trazendo um paralelo para nós vemos que não é muito diferente do que nós temos passado nesse mundo.
Porque todos nós temos tristezas. Hoje nós tivemos a notícia do falecimento do irmão Nelson. Isso é um momento de tristeza e ao mesmo tempo de gozo, né? Não é muito diferente. Então nós temos tristezas, assim como Abacuque teve, por tudo o que estava acontecendo. Todos nós, um dia, experimentamos ou vamos experimentar tristezas, vamos experimentar perdas, vamos experimentar sofrimento, dificuldades, e justamente porque nós vivemos neste mundo. Nós não estamos isentos de nada disso. E é interessante nós notarmos também que cada um de nós somos dotados desses sentimentos dados por Deus. Somos dotados desses sentimentos de tristeza, de dor, de angústia e também de alegrias. Sabemos que temos as promessas de que lá na eternidade não haverá mais tristeza, mas sim uma pura alegria na presença de nosso Deus e Salvador. Apesar de sermos dotados dos sentimentos que nos trazem aflição, que nos aflige aqui, nós também temos conhecimento de que lá na eternidade não mais teremos tristeza, mas teremos pura alegria, teremos a presença de nosso Deus e Salvador. E eu quero lembrar os irmãos que apesar de ainda não estarmos na glória, na eternidade, desfrutando das bênçãos e ao lado do Pai, nós ainda temos uma oportunidade nesse momento, assim como Abacuque teve e experimentou, de experimentarmos uma alegria pacífica, até mesmo ao lado de uma tristeza inquietante. Da mesma forma como Abacuque presenciou e teve essa oportunidade de experimentar, nós também temos. Nós podemos conviver com uma alegria pacífica no meio de uma tristeza que nos inquieta. É possível nós chorarmos, mas é possível nós chorarmos com uma esperança, porque nós não somos neófitos, nós temos conhecimento do nosso futuro. Temos uma promessa em que as feridas, em que as dores causadas em nós neste tempo presente serão completamente afastadas. Então nós podemos observar que a Bíblia em momento algum nos ensina que a busca pela felicidade é o objetivo mais importante da nossa vida. Não é. Apesar de nós a querermos muito, né? Quem não quer ser feliz? Quem não quer viver uma vida alegre? Nós queremos muito. Na verdade, coisas que nós podemos considerar como antiéticas, né? Antiéticas à felicidade, a Bíblia muitas vezes vem e nos descreve como necessárias. Soa até meio como um paradoxo. Nós acreditamos que para sermos felizes nós temos que tirar muitas coisas da nossa vida, principalmente aquelas coisas que nos causam angústia. E a Bíblia vem e nos diz ao contrário, que algumas dessas coisas são boas e necessárias para nós. Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4, Tiago vem e nos dá esse toque, nos dá esse alerta, que a gente não deve esquecer. E Tiago vem e diz: meus irmãos, tende grande gozo, né? Ou seja, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações. Como que nós podemos ter alegria ao cair em tentação? É o que nós acabamos de dizer, né? Nós podemos ter uma alegria pacífica em meio a uma angústia inquietante, em meio a uma tristeza inquietante. E Tiago vem e nos diz: tenha gozo, tenha alegria quando você cair em várias tentações. E ele diz: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então, se você mantém gozo na tentação, isso é uma prova de fé. E essa prova de fé vai fazer surtir em nós como consequência a paciência. E ele diz: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita,
para que vocês sejam perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então nós vemos que Tiago passa então a nos ensinar que as provações nesse tempo presente vêm para produzir em nós paciência, vêm para produzir em nós constância, né? Resistência. Quando nós passamos por isso, nós passamos a ser resistentes às coisas. Por mais que venha o mundo às nossas costas, né? Então nós temos uma alegria pacífica em meio a uma tristeza inquietante. E é então o título da nossa mensagem: não ser como aqueles que não têm mais esperança. Porque se nós sofremos, temos uma angústia inquietante e não temos esperança, é um sofrimento dobrado. Um sofrimento dobrado em que nós não vislumbramos um final bom. Né? Só tristeza, só problemas. E então nós vemos Tiago dizer: as provações vêm para produzir em nós constância, que por sua vez produz em nós uma força espiritual. Uma força espiritual, e nós vamos dar exemplos já. E nós vemos que o desejo de Deus é justamente isso, o que o apóstolo Tiago diz, que seus filhos se tornem perfeitos e completos. Ou seja, que alcancem uma maturidade espiritual. Né? Alcançar essa maturidade espiritual, e é justamente por esse motivo que nós cristãos temos a capacidade de seguir sentindo alegria em meio às provações. Quando nós atingimos essa espiritualidade, maturidade espiritual, então nós passamos a ter essa capacidade de sentir alegria no meio do problema. Pois nós consideramos que essas promessas são verdadeiras. E quando nós consideramos que essas promessas são verdadeiras, o que nós fazemos? Nós vamos recuar? Nós vamos seguir em frente. Nós vamos continuar caminhando pelo vale do sofrimento. Por quê? Porque nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Né? O escritor de Hebreus fala que nós temos que alcançar o objetivo, alcançar a promessa. Então nós caminhamos nesse vale. Porque se nós não tivermos esse vislumbre, esse objetivo, nós vamos recuar, nós vamos sair, porque nós não vemos mais esperança. Nós não podemos nos enganar com o que até agora nós dissemos, e é o que muitos fazem, que apesar da instrução ser gozo nas provações, isso não quer dizer, irmãos, que nós não temos permissão para sofrer. Isso não quer dizer que Deus fala para nós que nós não devemos sofrer. Pelo contrário, nós devemos sim sentir gozo nas provações, mas temos permissão de sermos tristes, de sofrer, de ter tristeza. Temos a permissão de chorar, de lamentar pelas coisas que nos acontecem. Não quer dizer que mesmo em meio a tão grande dor, nós devemos sempre estar com a cara feliz, né? Como se fosse uma paisagem. Estou sofrendo muito e constantemente tentando demonstrar um sentimento que não está no nosso coração. Na verdade, não é isso. Não é isso que Tiago, e não é isso o que a Bíblia vem a nos dizer. Não é sobre ter dor e demonstrar uma alegria que nós muitas vezes não estamos sentindo. É ter dor e demonstrar que nós estamos em gozo no Senhor. A verdadeira alegria não é uma fachada que nós estampamos, né, como se fosse num outdoor ou numa placa. Pelo contrário, ela é profunda. É uma alegria profunda. Ela vai além dessa superficialidade que nós somos facilmente capazes de reproduzir. O ser humano é capaz disso. E de uma maneira muito fácil, de reproduzir algo que não está acontecendo.
né? De tentar passar algo, um sentimento que não é verdadeiro. E a alegria não é essa. A alegria ela é profunda, ela se aprofunda, ela vai muito além dessa superficialidade. Então nós vemos o autor de Hebreus, lá em Hebreus, quando ele nos lembra o exemplo de Jesus Cristo, a qual nós também devemos nos atentar. E o escritor de Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 2 e 3, ele vem e nos alerta e diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, isto é, pela alegria que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. Olha o exemplo que nos dá de Cristo, não é verdade, irmãos? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, havia uma promessa para Cristo, o gozo de alegria, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então o escritor vem e nos diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, é um verdadeiro encorajamento. O escritor nos dizendo: vamos olhar para Cristo, porque Ele fez isso, Ele olhou para o gozo que lhe estava proposto, então Ele suportou a cruz, sendo Deus e sendo homem, e desprezando a afronta, porque Ele se assentou ao lado, à destra de Deus, então Ele diz: considere, irmãos, ou seja, toma como exemplo, pegue para você, guarde no seu íntimo, considere aquele que suportou tudo isso pelos pecadores contra si mesmo. Então ele nos diz: não enfraqueçais, não desfaleça em vossos ânimos, não enfraqueça, não perca o ânimo, não perca a alegria. Considere o exemplo de Cristo. Nosso Salvador não buscou a felicidade em sua própria vida. Porque se nós formos olhar para Cristo, Ele era o servo, sofredor, que deu a própria vida para que outros vivessem. Mateus capítulo 20, versículo 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele era o servo sofredor, que deu a sua vida para que outros vivessem. Esses outros somos nós. E ao contrário do que tanto almejamos hoje para alcançar a nossa felicidade, isso é um fato, ao contrário daquilo que nós almejamos, de tudo que nós almejamos hoje na vida, nós vemos que Jesus nem mesmo tinha uma casa para chamar de sua. E nós vamos na contramão disso. Ao contrário de tudo que nós almejamos, Cristo vem nos dar o exemplo de que Ele nem casa Ele tinha para poder chamar de sua. Mateus capítulo 8 e 20. E disse Jesus: as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então nós vemos que nós não estamos falando em negar a nossa realidade. Nós não estamos falando em negar as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas provações, as nossas perdas. Porque de fato tudo isso dói e às vezes muitas coisas são muito dolorosas em nossa vida. Mas sabemos que nós estaremos aptos a dizer um dia que o choro pode durar uma noite, como diz o salmista, né? Salmos 35, Salmos 30, verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Me lembro também quando Davi disse, lá em Salmos 119, versos 71, Davi disse: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Davi chegou ao ponto de reconhecer de uma forma muito clara isso, né? Foi bom ter sido afligido, foi bom eu sofrer, foi bom eu ter passado pelo que passei. Momentos de tristeza, ele faz com que se torne grandes oportunidades de crescimento espiritual, grandes oportunidades para que nós passemos a nos questionar, né? O que Deus pode querer que eu aprenda com essa situação que estou passando? O que será que Deus quer que eu aprenda com tudo isso que eu estou passando, com tudo isso que eu estou vivendo? Quais áreas da minha vida Deus pode querer mudar e transformar? Como posso depender de Deus nessa situação ao invés de mim mesmo? São questionamentos que nós fazemos no momento de tristeza, no momento de falhas. Como posso aumentar minha compreensão da graça de Deus neste momento de falha? Um certo pastor chamado Paul Toges, americano, autor de um livro chamado Um Pequeno Livro para um Coração Dolorido, ele fazendo uma meditação sobre a perda, sobre o luto e sobre a cura, esse pastor, que é pastor de uma igreja batista, Cornerstone Community Church, ele escreveu sobre a alegria e ele disse que é muito interessante a forma como ele mostra as duas verdades expostas biblicamente que podem nos ajudar a lutar por uma alegria verdadeira. E esse autor escreveu da seguinte forma, irmãos: à medida que você continua a caminhar pelo vale da tristeza, há duas verdades produtoras de esperança que devem ser lembradas. Então, a partir do momento que você anda no vale da tristeza, você precisa lembrar de duas verdades na sua vida. Primeira verdade, esse autor diz: a alegria triunfa sobre a dor. Todas as pessoas sofrem, porque todos nós experimentamos perdas, dificuldades, sofrimentos, como parte de viver em um mundo quebrado. Cada um de nós foi feito de um mesmo tecido, que inclui as mesmas emoções dadas por Deus. Então, o que mantém essas emoções simultâneas para o cristão é a promessa de uma eternidade sem uma delas. Quais? Qual é essa que nós vamos, na verdade, viver sem na eternidade? Sem a emoção da tristeza. E ele diz: não haverá tristeza no céu, mas apenas pura alegria na presença do nosso Deus. Haverá tanta alegria em sua presença que toda a tristeza vai ser afastada. Nós podemos chorar com esperança, porque nós conhecemos o futuro. A segunda verdade que ele descreve como produtora de esperança e de uma verdadeira alegria em nossa vida é que Jesus está vindo novamente. Essa é a segunda verdade. Então, depois da segunda vinda, quando não houver mais tempo, nós temos a promessa de que o Senhor, lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, nos diz que enxugará de nossos olhos toda lágrima, e que não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as coisas anteriores passaram. E é por isso que o apóstolo Paulo, uma vez aconselhou a igreja e aconselha os crentes, não se entristecerem como os outros que não têm esperança. Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, Paulo instrui a igreja de Tessalônica e diz para aqueles irmãos, para aquela igreja que serve para nós: não se entristeça como os outros que não têm esperança.
O cristão tem que se entristecer, mas de uma forma diferente daqueles que não são. Porque o cristão tem uma esperança. Aquele que não conhece a Cristo, aquele que não conhece o caminho, não tem esperança. Reforço, não se entristeçam como os outros que não têm esperança. E a base dessa admoestação é justamente a vinda do nosso Senhor para completar a redenção do povo. Quando Jesus voltar, Ele julgará todos os ímpios e reunirá quem? Os salvos. Todos no milênio, para encontrá-lo. E se os irmãos forem ler depois, nós não vamos lá agora, mas no versículo 17 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz que sempre estaremos com o Senhor. Então, é um motivo de se encorajar, de ter uma tristeza diferente. Na presença de nosso Senhor, como nós vimos, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte e perda, não serão mais capazes de nos machucar. O pecado, o originador da morte, de toda forma de perda, não vai mais existir. E por meio da ressurreição, o aguilhão da morte será finalmente removido. Não haverá mais. E temos a verdade de seguir em frente e de nos entregar. Saber que essas verdades cria tensão em nossos corações. Lamentamos nossas perdas aqui, mas nós ansiamos uma alegria na eternidade. Pois nós preferimos estar longe do corpo e em casa com o Senhor. Paulo chegou a dizer isso, que ele preferia morrer e estar com o Senhor. E nós também temos essa vontade, né? De estar longe desse corpo e de retornar para casa. Em vez de sofrer como aqueles que não têm esperança, nós podemos antecipar Jesus dizendo: entra no gozo do seu Senhor. Entra no gozo do seu Senhor. Irmãos, então vamos em frente, não é verdade? Vamos em frente, chore, se entristeça, mas entre no gozo do seu Senhor. Não se aflige como os que não têm esperança. Peça a Deus para aumentar seu senso de esperança, que você compartilha com todos os crentes, para que possamos ser encorajados de que a nossa dor não é o fim da história, é apenas o início. E eu quero retornar os irmãos ao início dessa meditação e trazer à memória a respeito da postura do profeta Abacuque, que, como vimos, depois de ele ouvir as respostas de Deus, Abacuque orou a Deus confessando a sua fé nele. E então ele lembrou da glória de Deus e de seu poder, de forma como tinha destruído seus inimigos, né? Da forma como Deus depois mostrou para ele como haveria de destruir os seus inimigos quando tentavam fazer mal aos necessitados. Olha lá em Abacuque capítulo 3, versículo 13 e 14. Tu saístes para a salvação do teu povo, Abacuque falando a Deus, para a salvação do teu ungido. Tu feristes a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até o pescoço. Tu traspassastes com as suas próprias lanças a cabeça das suas vilas. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Então nós vemos que dessa forma foi a destruição dos inimigos que destruíram Judá. Deus deu uma resposta.
E essas lembranças ajudaram Abacuque a ter esperança, a não ser como aqueles que não têm esperança. Ele sabia que Deus iria responder e trazer salvação para o seu povo. Os problemas no presente não era razão para desistir de Deus. Por isso que Abacuque disse lá no versículo 17 e 18 do capítulo 3: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, uma árvore sem fruto, figueira sem flores, e ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, pura sequidão, pura coisa sem propósitos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, diante de todos os problemas, de todas as tristezas, diante desse cenário, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A fé em Deus era a alegria de Abacuque. Portanto, meu amigo que está nos assistindo, meu irmão, você que está ouvindo essa simples meditação, você pode ainda estar vivendo aquela noite de choro, de tristeza, de sofrimento. E a palavra de conforto nesse momento é que Deus lhe dará uma maneira de restaurar a sua alegria. Pode não ser da maneira como você pensa, pode não ser da maneira como você deseja. Mas Deus vai lhe dar uma maneira de restaurar a sua alegria. Mas quando a sua alegria for restaurada, pode ter certeza, irmãos, que ela será mais profunda, ela será mais madura, e devemos ter fé nisso. Amém? Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Obrigado a todos.